Liga da Justiça de Zack Snyder. Zack Snyder iniciou o universo cinematográfico da DC nos cinemas com O Homem de Aço. E quando o segundo filme desse universo, Batman vs Superman: A Origem da Justiça, chegou aos cinemas, duas coisas ficaram bem claras. A primeira foi que a Warner Bros. Viu o sucesso que a Marvel fazia com o universo cinematográfico dela e, obviamente, quis fazer a mesma coisa, o que não é um problema. O problema é que, no segundo filme, eles já queriam ter praticamente o que eram os Vingadores. A Marvel teve vários filmes apresentando seus personagens, suas motivações, seus anseios, seus fantasmas, o que os aflige, pra quando trazer o time junto, todas as relações ficarem com mais carga emotiva. E aqui no segundo filme, que eles anunciaram lá o Batman, você já ficou, opa, vai apresentar o Batman, vai tocar alguma coisa interessante, mas aí de repente vem Apocalipse, Lex Luthor e Mulher Maravilha, tudo de uma vez. Isso resultou que num filme muito confuso, muito desconexo e muito raso emocionalmente. E a segunda coisa veio dessa pressa da Warner de já querer fazer logo o time inteiro. Você não cria conexão emocional com ninguém ali, saca? O Batman vs Superman termina com a morte do Superman, era pra você sentir aquilo como eles dizem que o povo sente. Todo mundo fica de luto porque aquele farol de esperança deixou de existir, mas você só fica, morreu. Não é à toa que o BVS foi um alvo de muitas críticas e que não rendeu nas bilheterias o esperado. Não fez nem 1 bilhão. Um filme desse era esperado fazer bem mais de 1 bilhão. E aí você pensa, bom, deu ruim, eles tentaram fazer a coisa muito apressada, eles vão aprender e melhorar daí pra frente, né? Não. Porque das várias críticas feitas a Batman vs Superman, a Warner resolveu escutar a que não tinha peso nenhum, a que não era um problema em BVS, que é o tom sombrio que o Zack Snyder trouxe. Ou seja, ao invés de, vamos desacelerar aqui, vamos contar a história de cada um com calma pra coisa evoluir e a gente poder juntar finalmente num filme da Liga que vai ter um peso pra cada personagem ali, você vai se importar com todos. Não vamos fazer isso não. O que a gente tem que fazer é tira esse tom sombrio, vamos botar mais piadinha e mais cor. Vamos imitar a Marvel. E aí ficou pior ainda, porque o Zack Snyder chegou pra fazer a Liga da Justiça com a visão dele, o estúdio falando X, ele falando Y, a coisa não dava certo, eles não estavam se batendo bem, e aí aconteceu a tragédia, que foi a filha do Snyder ter morrido, e ele falou, cara, eu não tenho mais energia pra lutar com vocês, ainda lidar com esse luto, vou ficar com minha família, e tomou a decisão muito compreensível de se afastar, de terminar o filme. E aí a Warner escancarou mais ainda que queria era imitar a Marvel, traz o Joss Whedon, que dirigiu os 2 primeiros filmes dos Vingadores, pra fazer exatamente o que a Marvel faz. E agora que a gente pode comparar com o Snyder Cut aqui, dá pra ver que é muito mais colorido, muito mais piadinha, muito mais bobo até, essa versão do Whedon. E agora que a gente pode comparar esse filme que o Whedon terminou com o que o Zack Snyder queria pra Liga da Justiça nesse Snyder Cut, dá pra ver que sim, tá muito mais leve, muito mais humorístico do que o Snyder queria. E ficou claro também que a Warner ia abandonar esse universo que o Snyder tava propondo, só que seguia por outro lado porque não tinha gostado do resultado de Batman vs Superman, como se a culpa fosse só do tom sombrio e não a de ter jogado um monte de coisa de uma vez só em um filme. O resultado foi que o Liga da Justiça, que saiu em 2017, é um filme que eu acho até divertido, mas não é o filme que a Liga merece, né? Convenhamos, é um filme muito esquecível. Mas ao longo dos anos, vários fãs foram pedindo que a Warner liberasse a versão do Snyder pro Liga da Justiça, e aí começou a circular hashtag release do Snyder Cut, até o elenco do filme começou a entrar na onda, e a Warner não é boba, tipo, estamos na pandemia, talvez a pandemia tenha ajudado muito esse filme a sair, porque não tá tendo cinema, você não tá podendo lançar grandes nomes, grandes obras no cinema pra pegar um bom dinheiro de bilheteria e investir no marketing pra ganhar com dinheiro em cima dessa coisa toda. Então, você pega esse hype que é a versão do Snyder, dá um dinheiro pro cara pra ele terminar, solta em streaming, ganha um monte de assinante pro seu serviço, que é o HBO Max, e você ganha uma baita grana aí. E o marketing tava praticamente feito sozinho porque a internet não parava de falar nisso. Financeiramente, fazia todo sentido, ainda poder lançar em streaming, ou seja, o Snyder pode fazer o tamanho que ele quiser, e ele fez 4 horas e 10 minutos, funciona, e tá aí, temos o Snyder Cut. Mas o problema é que, desde que as pessoas começaram a falar em solta o Snyder Cut, tipo, é legal você ver uma versão do diretor, tipo, a versão que ele queria realmente pra aquela obra, é legal você ver ele como artista, o que ele queria realmente trazer. Sim. Porém, muita gente estava com a ideia de que a Warner tinha proibido, tinha escondido, tinha acabado com a grande obra-prima, que era o grande filme da Liga da Justiça do Snyder, que teve que ficar escondido nos HDs dele porque ele não pôde fazer o que ele quis. Obviamente isso estava errado. Isso porque Batman vs Superman foi aquela zorra que foi, você não criou conexão emocional com ninguém naquele filme. E aí de repente você tem que apresentar ainda Cyborg, Aquaman, Flash, e como é que em um filme só você cria uma conexão emocional, um vínculo emotivo significativo com 6 heróis. Não rola. Apenas o Superman teve seu filme solo, que foi um bom início pra ele, tipo, foi um bom filme dele descobrindo o seu papel, mas faltou mais filmes dele pra gente entender o peso dele na vida das pessoas comuns. Aí quando chega o Liga da Justiça, seja qualquer versão, tentando mostrar, nossa, olha como o mundo está triste porque o Superman morreu. Cara, não cola. Não cola nem a culpa que o Batman sente. Esse Batman, ele vive na culpa de, meu Deus, eu vacilei com o Superman, eu estava errado. Isso não cola, velho. Mulher Maravilha, tipo, a gente tem um filme solo dela agora pra gostar dela e realmente funciona
funcionam, principalmente o primeiro. Mas quando ela foi apresentada em Beverly, ela só estava lá, fazendo pose de heroína e lutando. Visualmente é legal? Com certeza. Visualmente não é problema do Snyder, mas que vínculo emotivo você criou com ela? Zero. Simplesmente não existia tempo hábil para criar toda essa conexão com o público em apenas um filme. E, sinceramente, essa falta de investimento emocional pra gente se conectar com os personagens não é novidade. Não existia antes e não era difícil de imaginar que em um filme só ia dar pra conseguir criar toda essa conexão com tanta gente. Tanto que no final aqui do Snyder Cut tem uma cena muito impressionante do Flash, impressionante na questão de seus poderes, porque ele tem que tomar uma decisão muito arriscada, mas em matéria de emoção, do que aquilo representa pra ele, o que aquele risco representa pra ele, o que está em jogo pra ele ali psicologicamente, zero. E tem outra também, 4 horas aqui de Snyder Cut, ou seja, ele pegou tudo que ele tinha filmado, finalizou e soltou. Nem tudo precisava estar aqui. Por exemplo, no filme antigo você tinha a cena lá que a Mulher Maravilha impede o ataque a um banco, lá o pessoal vai até tirar nos reféns e ela defende. É uma cena legal? Sim, ela está aqui e ela está mais completa em ação? Não, ele põe toda uma apresentação desses bandidos como terroristas e eles querem fazer aquilo, aquela assado. Aí ela termina, salva todo mundo, tem uns diálogos breguíssimos ainda no finalzinho, mas pra que toda essa apresentação desses terroristas? Porque não vai pra lugar nenhum, tipo, isso acaba ali. Nunca mais é mencionado isso. Então pra que contar aquela história que não vai pra lugar nenhum, que não vai ter influência direta nem na jornada da própria Mulher Maravilha? A cena só servia pra mostrar ela. De vez em quando eu venho aqui em defesa dos outros. E é legal? Sim, é legal. Principalmente quando ela usa os poderes, mas só. Aqui também tem uma cena de apresentação do Flash onde ele salva a Iris West de um acidente de carro, que também não tem peso emocional nenhum, saca? Tipo, eu sei que é a Iris West porque eu conheço um pouco dos quadrinhos. Quem não conhece ficar perguntando quem é essa mulher? Por que ele tá tão emocionado assim de salvar essa menina? E a cena toda ele salvando a menina, o Snyder gosta de uma câmera lenta, que não é um problema, porque ele faz cenas muito visualmente impressionantes. Mas, nossa, ele arrasta essa cena aqui, viu? Pelo amor de Deus. E é um outro momento que você tem uma cena inteira pra um herói e não tem peso nenhum no arco emotivo desse herói nesse filme. E a música que toca na hora é de uma breguice que eu não esperava. E ele repete esse mesmo artifício de música brega numa cena que o Aquaman tá nadando, tocando coisa como o rei, havia um rei, tanana, tanana, e que só serve pra no final ele fazer pose de fodão. Só serve pra isso. E vocês já devem ter visto também que tem aqui o Caçador de Marte. Ele aparece uma cenazinha no filme, depois lá uma cena num pós-crédito, digamos assim, e não faz a menor diferença. Zero. Se não tivesse no filme, não fazia diferença. Tá lá com um puro, simples fanservice que não faz nada. Mas a trama base do Snyder Cut é a mesma do filme de 2017. Você tem o Batman, Mulher Maravilha tentando juntar um time de pessoas com poderes para poder combater o Lobo da Steppe, que é essa ameaça que veio do espaço, em busca das 3 caixas maternas que estão aqui na Terra para poder sincronizar as 3, fazer a tal da unidade e detonar tudo e trazer o Darkseid. Sim, nesse filme aparece o Darkseid, como você bem sabe. Tá lá. E nisso tudo, os heróis também têm que buscar uma maneira de ressuscitar o Superman, porque eles sozinhos não estão dando conta do recado. Então, assim, muitas similaridades, mas é inegável que essa versão do Snyder está muito à frente de qualidade do que a versão de 2017, mas muito. Algumas mudancinhas, lembra aquela família russa lá que estava em perigo no filme e o Flash acaba salvando no final? Esquece, não tem elas aqui. Todas as piadinhas de tensão sexual entre o Batman e a Mulher Maravilha sumiu, com exceção de uma. E também, tá vendo? É só uma nesse Snyder Cut, ficou deslocada. Pra que aquela piadinha de um botar a mão em cima do outro sem querer lá no mouse? E não vai pra lugar nenhum. Pra que aquilo então? Mas mesmo com o Snyder acrescentando essas cenas que eu mencionei que não fazem diferença nenhuma, no final das contas esse filme é um pouco melhor amarrado do que o anterior. Por exemplo, tudo que envolve eles decidirem ressuscitar o Superman é um pouco melhor explicado, é um pouco melhor amarrado, faz mais sentido. E quando ele finalmente volta no final, é até mais legal. E provavelmente que o que é a grande melhoria em questão de história foi focar no Cyborg. Porque não é só ele atormentado porque ele virou aquela máquina que ele nem tá entendendo ainda o que ele é, o que ele é agora. Mas tem todo um histórico familiar de que atormenta ele, a perda da mãe, o quanto ele se sentir negligenciado pelo pai. Tudo isso é trazido e funciona de uma maneira que deixa ele um personagem mais interessante. E deixa até a ligação dele com as caixas maternas algo mais interessante também. Fantástico? Eu não diria, mas funciona, saca? Até o Lobo da Steppe, olha só, o Lobo da Steppe no filme anterior era só o vilãozão fazendo vilanices. Só faltava ter um bigodinho pra ficar torcendo. Vou dominar o mundo. Mas aqui não, até ele recebe pelo menos um diálogo lá, tem uma motivação do porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Ele ficou um pouquinho mais interessante. Sem contar que ele recebeu um tapa no visual que melhorou bem aquela desgraça que era antes. Mas se tem algo que a gente não pode falar do Zack Snyder é que ele não sabe criar cenas visualmente muito impressionantes. Então mesmo que ele abuse um pouco demais de câmera lenta de vez em quando, tudo visual aqui do filme é muito melhor do que o anterior. Aliás, as sequências de luta de ação são muito melhores. Você tem coreografias melhor executadas e melhor aproveitadas. Tipo, a primeira vez que a Mulher Maravilha e o Lobo da Steppe saem no pau lá, um com o machado e ela com a espada e o escudo dela, é do caralho. Pena que é intercalada por diálogos sofríveis, não é um bom roteiro no final das
das contas, mesmo por mais que seja melhor que o anterior. Mas quando o Lobo da Steppe chega em Themyscira pra pegar a caixa materna que tá lá com as Amazonas, ele tem que lutar contra elas. É muito foda, é muito legal ver as Amazonas lutando, organizadas como exército, encarando o Lobo da Steppe, que era um cara muito mais forte que elas, e elas mesmo assim, sem medo, sem hesitação, ainda atrás, a cena bem montada, empolga. A ação desse filme realmente empolga. E até quando o Lobo da Steppe luta contra os Atlantes, lá que ele vai buscar a caixa materna, o filme já mostra que aqui é mais violento e mais sangue mesmo. Tipo, ele parte o cara no meio. A ação do Snyder Cut é do caralho. Eles sabem enquadrar os momentos ali que você fica, putz, tem uma hora que enquadra a liga inteira, assim, digamos, em partido pra batalha, que, nossa, é foda, é foda. Questão de ação, assina embaixo, esse filme do caralho. Essas 4 horas do Snyder Cut foram divididas em 6 partes. Aparece lá, parte 1, tanana, aí passa um tempo. Parte 2, tanana, 6 partes e um epílogozinho no final, depois eu falo dele. Mas o entretenimento real aqui tá lá pro terço final, saca? As últimas 2 partes é onde tá a melhor parte desse filme. O começo é mais sofrível. A ação é tão boa, ela vai num crescendo bom que quando chega num clímax, é um clímax muito satisfatório. Até a chegada do Superman na batalha é algo muito mais empolgante. Tá certo que no filme antigo eles põem umas notas lá do tema clássico do Superman, que é mais legal, mas do jeito que tá no Snyder Cut em si, eu gostei mais. Mas tudo é graças a essa desenvoltura visual que o Snyder sabe trazer pra cenas, porque em carga emocional e você realmente se envolver com o que tá acontecendo ali, com o que envolve os personagens e as decisões que eles estão tomando e os perigos que eles estão correndo, cara, é envolvimento zero, saca? É fruto de uma pressa da Warner em querer juntar todo mundo de uma vez e não deu tempo de você realmente conhecer ninguém. Me preocupa, aliás, tipo, porque eu conheço um pouco desse personagem dos quadrinhos, eu pude curtir mais. Acho que quem vem só assistir o universo cinematográfico da DC do começo vai ter um envolvimento emocional muito menor que a gente que conhece os quadrinhos, vai ter uma experiência bem mais inferior. E o epílogo que vem depois, saca? É a tal da famigerada cena do Coringa que apareceu no trailer e é muito deslocado. Porque é só uma viagem do Snyder no que ele queria pro futuro desse Snyder-verso aqui que ele tava criando pra DC. E já tá claramente abandonado. A Warner não vai seguir essa versão do Snyder, sabe? Eles já até contrataram outro Batman. A coisa vai pra outro lugar. Vou ficar muito surpreso se eles conseguirem retornar aqui e retomar essa visão do Snyder. Então você tinha um filme um pouquinho mais fechado, que é a Liga da Justiça do Zack Snyder. E quando você joga isso no final, parece só um extra de olha só o que eu queria fazer com esse universo. E isso derruba a sua empolgação que você estava sentindo com o final do filme. Era melhor ter sido lançada como mera curiosidade no YouTube, não como parte dessa obra aqui, porque tudo que faz é diminuir um pouco a sua empolgação com o jeito com que o Snyder Cut terminou. Como eu falei, o Snyder Cut foi lançado na HBO Max lá nos Estados Unidos. Nós não temos a HBO Max aqui no Brasil ainda, chega em junho, mas aqui no Brasil o Snyder Cut está disponível em trocentas plataformas em que você pode alugar digitalmente para assistir o filme até dia 7 de abril, hein? Dia 7 de abril some e só volta em junho, quando o HBO Max chegar no Brasil, e vai ficar no HBO Max com exclusividade. No final das contas, o Snyder Cut tem muitos defeitos, muitos dos quais a gente já percebia que ia acontecer antes, como essa falta de envolvimento emocional que derruba a sua jornada, de se sentir próximo a esses heróis, nunca funciona. Você tem a desgraça da bolha de ar pros Atlantes conversarem, que não faz o menor sentido, continua aqui, eu esperava já que sim, porque eu não ia mudar isso. E você tem os outros novos defeitos aqui, saca? Você tem diálogos extremamente bregas, ruins, piegas. Você tem algumas facilidades narrativas muito convenientes. Por exemplo, quando a Mulher Maravilha vai lá atrás da chama, de repente tem todo o material lá, ali pra ela facinho fazer a tocha que ela precisa e descer, pelo amor de Deus. Você tem músicas muito mal escolhidas em alguns momentos, a cena é totalmente jogada no chão, toda a empolgação que ele tá querendo mostrar com a cena visualmente, você fica... E tem alguns elementos muito importantes que aparecem do mais absoluto nada. Tô falando com você, o uniforme negro do Superman. E o Snyder ainda tomou essa decisão de fazer em 4.3, né, aquela coisa mais quadradona por causa do IMAX e a verticalidade que ele queria. É a visão dele, é interessante, ok, mas eu acho que foi uma decisão equivocada, saca? Porque não muda o fato de que essa obra foi lançada para streamings e a grande maioria das pessoas que assistem em monitores ou televisores são em widescreen, então tudo que ele queria mostrar com a verticalidade da coisa, se você não tá numa tela de cinema grande IMAX, meio que se perde. Eu entendo a decisão dele, eu só acho que não foi a melhor pra onde a obra dele foi lançada. Mas no final das contas, não há a menor dúvida que o Snyder Cut é muito melhor do que o filme de 2017 da Liga, mas muito melhor mesmo, continua não sendo o filme que a Liga da Justiça merece. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Assistiram a Liga da Justiça de 2017? Assistiram o Snyder Cut? Qual vocês gostam mais? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.